Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer a sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma indicação de um inscrito nosso lá do Júlio Martorano. Valeu, Júlio, muito obrigado aí pela sugestão. Prazer poder fazer análise dessa empresa aí para você. Espero atender as suas expectativas, né? Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui no canal Silas Degrafe e daí você já manda a sua sugestão e aproveita, se inscreva. Se inscreva no canal Silas Degrafe, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que a gente vai disponibilizando aqui para vocês. Afinal de contas, o canal Silas Degrafe é feito para você. E a empresa que nós vamos retratar hoje, a pedido do Júlio, é uma empresa que não tem mais as suas ações negociadas no Brasil. Ela está fora da B3. Desde o ano de 2016, aproximadamente, ela não faz mais parte da B3. As suas ações são negociadas nos Estados Unidos, né? Mas como o Júlio solicitou, então vamos aqui fazer com o maior prazer a análise dessa empresa, né, e contar essa história para vocês. Trata-se da Latam Airlines Group S.A. Né? A Latam tem uma história gigante aí por trás dela, até porque o setor na qual ela atua é um setor que aqui no Brasil é muito problemático, né? Aqui, se a gente pegar toda a história da aviação comercial brasileira, a gente vai ver aqui que é bastante difícil, desde a Panam, que foi a maior companhia aérea, daqui a pouco desapareceu, aí surgiu Varig, VASP, Transbrasil, que foram, né, até a década de 90, dominando todo esse cenário, aí daqui a pouco desapareceram, aí depois veio a Gol, veio a TAM, veio a Avianca, veio a Azul, também a Azul, que a gente já retratou aqui no canal, e que a Avianca já quebrou também. A Latam, a gente vai ver como é que está a situação dela, a Gol passando por momentos difíceis, a Azul passando por momentos difíceis, enfim, é difícil esses setores aqui, eles se manterem lucrativos e sempre crescendo, enfim, é um setor muito complicado. Mas vamos contar toda essa história para vocês, como que tudo isso aqui começou. Lá no ano de 1961, na cidade de Marília, no interior de São Paulo, 10 pilotos ali de monomotores, eles acabam se unindo para fazer uma empresa de táxi aéreo, que seria a Táxi Aéreo Marília, né? E aí a ideia deles o que era? Fazer mais aquelas viagens pelo interior de São Paulo, interior do Paraná, interior do Mato Grosso ali, então é mais fazendo esse trabalho de táxi aéreo. No ano de 1966, aí um empresário que também era lá do grupo Cosan, né, da Orlando Metro, acabou comprando essa empresa de táxi aéreo e daí queria transformar essa empresa como se fosse um correio aéreo, né, mais para transporte de malotes. Aí no ano de 1971, aí entra um nome emblemático dentro da TAM, e agora Latam, né? Que é o nome do comandante Rolim Amaro, Rolim Adolfo Amaro, né? O Rolim Adolfo Amaro foi convidado pelo Orlando Metro para entrar de sócio, já que o comandante Rolim Amaro também foi piloto da Táxi Aéreo Marília, também teve empresa de táxi aéreo lá na região norte do Brasil, tá? Foi convidado para entrar de sócio, né? E aí entrou de sócio e daí no ano seguinte, 1976, acabou comprando quase todas as ações da Táxi Aéreo Marília e passou a ser o controlador, tá? E aí, a partir daí, ele muda também o nome para Transportes Aéreos Marília, né? Então, continua o TAM com Transportes Aéreos Marília. No ano de 1986, ele começa um processo de aquisições de pequenas empresas regionais, a começar lá pela Votec, e aí já a atuar em rotas maiores, né, pelo interior do Brasil, mas sempre como uma companhia regional, né? Aí no ano de 1996, aí já está operando praticamente em todo o território nacional e a TAM ela vem crescendo. No ano de 1998, ela faz o seu primeiro voo internacional. Então, a partir daí, a TAM ela vem crescendo. E a TAM ela sempre adotou uma filosofia do mais por mais, né? Então, ela cobrava mais e oferecia mais, tanto é que tinha a história do tapete vermelho, das salas VIPs nos aeroportos, e uma série de mimos que fazia para os seus clientes, né? Então, ela tentava se diferenciar da VASP, Varig e Transbrasil através do seu atendimento. E aí ela conseguiu ganhar esse espaço. Mas daí, na sequência, já
No final da década de 90, começo dos anos 2000, aí as empresas aéreas brasileiras começam a definhar. Aí com a quebra da Transbrasil, com a quebra da VASP, e daí na sequência com a quebra da Varig, aí a TAM praticamente ela ganhou muito do mercado brasileiro. E a partir daí também começou a receber a concorrência de uma outra companhia que surgiu, que foi a Gol, né? E aí a Gol trabalhando numa linha menos por menos, eu ofereço menos e cobro menos, e a TAM eu ofereço mais e cobro mais, mas a TAM começou a dominar o mercado nacional. Em 2001, aí nós tivemos um acidente trágico de helicóptero que acabou tirando a vida dessa figura emblemática da transformação da TAM, que é do comandante Rolim, né? E aí acabou falecendo o comandante Rolim, mas a empresa ela continuou a sua trajetória. No ano de 2005, ela assume diversas rotas internacionais que eram da Varig. Aí ela passa a ampliar a sua presença também no mercado internacional. E com isso vai ganhando cada vez mais mercado, principalmente aqui dentro do Brasil. No ano de 2010, até para ganhar escala e até para conseguir mais linhas internacionais, ela faz uma fusão com a companhia Lanchile. A Lanchile que surgiu lá no ano de 1929 no Chile, aí as duas se unem, né? Elas se unem, porém a TAM continua usando a marca TAM e a Lanchile continua usando a marca LAN, né? E aí vai na sequência. No ano de 2016, aí passaram a unificar tudo como LATAM, né? Então de Lanchile e de TAM, então ficou a LATAM, todos a simbologia da empresa passou a ser através da Latam. Mas aí chega o ano de 2020, a empresa vem bem, vem crescendo, chega no ano de 2020, aí é o ano da pandemia. O ano da pandemia que afetou a vida de diversas empresas e especificamente no caso da Latam. E aí ela teve que entrar com pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Então a empresa hoje está no processo de recuperação judicial. Mas para que a gente possa entender como é que está a situação da Latam, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019, 2020 e do primeiro semestre de 2021. Lembrando que essas demonstrações elas não são publicadas no Brasil. Então foram extraídas do site da própria companhia. Essas publicações, essas demonstrações contábeis são em inglês, então eu fiz uma conversão livre aqui para que a gente possa passar para vocês. Então vamos conhecer a situação da Latam. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Latam Airlines Group S.A. referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021. Então destacando mais uma vez que todas essas demonstrações contábeis aqui, elas não são publicadas no Brasil. Essas demonstrações contábeis são publicadas nos Estados Unidos. E aí, consequentemente, você não vai encontrar essas demonstrações no site da CVM. Elas estão no site da própria Latam e de lá que nós extraímos todas essas informações. E aí fiz aqui uma conversão livre, né, dessas demonstrações em inglês para o português. E só mantendo aqui naturalmente os valores, que os valores são todos expressos em dólar. Então, para que a gente possa entender como é que está a situação da Latam hoje, então nós vamos falar aqui tudo em dólares. Ela tinha dentro do seu patrimônio no ano de 2018, 20 bilhões de dólares, 78 milhões, né? E desses 20 bilhões de dólares, 3 bilhões e 275 estavam no seu ativo circulante, no seu capital de giro, o que representava 16,3% de tudo aquilo que ela possuía. Tinha em caixa equivalente 1 bilhão de dólares, 1 bilhão e 81 milhões de dólares, tinha contas a receber 1 bilhão 162 milhões de dólares e naturalmente com os estoques é mais para uso e consumo, né? E aí os valores maiores naturalmente dessa companhia estão aqui nas suas imobilizações. Já para o ano de 2019, a companhia vai para 21 bilhões de dólares, o capital de giro para 4 bilhões, representando agora 19,1. Mantém estável aqui o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão e 72 milhões de dólares, aumenta um pouquinho seus contas a receber para 1 bilhão e 244 milhões de dólares. O peso maior continua sendo as suas imobilizações.
Já no ano de 2020, aí sim, aí agora a gente entra na pandemia, e aí com a pandemia, a companhia ela reduz o seu tamanho para 15 bilhões 650 milhões de dólares, mantém no seu capital de giro 3 bilhões 143 milhões de dólares, representando 20,1% de tudo que a empresa possuía. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 695 milhões, diminui drasticamente o seu contas a receber para 599 milhões de dólares. Então, reduz pela metade, mais da metade aqui, o seu contas a receber. No primeiro semestre do ano de 2021, a companhia fecha agora com ativo total de 14 bilhões de dólares, o seu capital de giro reduz mais um pouco aqui para 2 bilhões 907 milhões de dólares e o volume de dinheiro em caixa apresenta uma pequena queda aqui, a empresa ainda mantendo o volume de dinheiro em caixa. E o contas a receber permanece aqui estagnado nos 603 milhões de dólares. Então, em termos de capital de giro, a empresa ficou com menos capital de giro, aumentou o volume de dinheiro em caixa, mas reduziu praticamente pela metade o seu contas a receber, até em decorrência da diminuição do seu volume de atividade. Agora vamos ver, em termos de endividamento, como que a empresa se comportou ao longo desse período. No ano de 2018, tinha uma dívida de 16 bilhões de dólares, que representava 82,9% de tudo que a empresa possuía. Então, ela possui um patrimônio de 20 bilhões e deve 16 bilhões, então 82,9% do seu patrimônio está comprometido com dívidas. Sendo que, naturalmente, a maioria dessas dívidas é sempre aqui no longo prazo. O que também se mantém no ano de 2019, mantendo a dívida aqui no longo prazo, e ela fechando agora em 17 bilhões, praticamente 18 bilhões de dólares, 85,2% de representatividade. Já para o ano de 2020, agora nós temos o ano da pandemia. A dívida aumenta um pouquinho, aqui vai para 18 bilhões de dólares, e agora ela passa a representar 115% do patrimônio da empresa. O patrimônio, que é de 15 bilhões e 650, ela deve 18. Consequentemente, o seu PL fecha negativo em 2 bilhões 442 e a partir de agora acumula aqui um prejuízo acumulado de 4 bilhões de dólares. Tá? Aí chega no primeiro semestre de 2021, lembrando que aqui em 2020, aí o que ela faz? Ela pede a recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Para o ano de 2021, nos 6 primeiros meses do ano, ela fecha com um endividamento de 18 bilhões 495 milhões, com 124% de representatividade, e a dívida agora a gente já observa que ela está o peso maior dela no curto prazo. E o PL fecha negativo em 3 bilhões 660 milhões de dólares, com um prejuízo acumulado de 5 bilhões 394 milhões. Então, 2020 aqui, em termos da situação da empresa, ocorre a reversão, que ela deixa de ter um PL positivo e passa a ter um PL negativo. Agora vamos ver, através da DRE, como que foi o desempenho da empresa ao longo desse período e especificamente no ano de 2020, ano em que ela pede a recuperação judicial. Em 2018, vinha com faturamento de 9 bilhões 895 milhões. Em 2019, esse faturamento aumenta um pouco, vai para 10 bilhões de dólares. Em 2020, aí a pandemia. Olha o que acontece com o faturamento da empresa. Cai de 10 bilhões para 3 bilhões 923 milhões. E nos 6 primeiros meses do ano de 2021, já acumula um faturamento de 2 bilhões 707, projetando algo em torno aí de 5 bilhões e meio para o ano de 2021. Claro que segundo semestre, com a pandemia mais controlada, esse volume pode aumentar até numa proporção maior. Já em termos de resultados, fechava com lucro em 2018, 341 milhões de dólares, um lucro em 2019, 195 milhões de dólares, aí em 2020, agora sim, agora o prejuízo aqui, o estouro, 4 bilhões e meio de dólares de prejuízo. E aí, com todo esse prejuízo tido pela companhia no ano de 2020, que impactou aqui nesses prejuízos acumulados, que faz com que o endividamento agora seja maior do que o patrimônio, forçou a empresa a entrar com seu pedido de recuperação judicial. E nos 6 primeiros meses de 2021, continua ainda com volume de prejuízo extremamente alto, 3 bilhões de dólares, que ela acumula de prejuízo nos 6 primeiros meses do ano. Então dá para ver que 2020 e 2021 estão sendo 2 anos extremamente difíceis para a Latam. Então está aqui como é que está a situação da Latam e por que ela entrou com seu pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos.
Tá, então, mais uma empresa analisada, a Latam Airlines. Então, agora você já conhece não só a história, mas também conhece a situação econômica e financeira da Latam, né? E aí, como até a gente falou anteriormente, é impressionante, né? Que as empresas que operam aqui no Brasil, elas realmente, quando se acha que vão, né? E é como era o caso da TAM, que durante entre 2000 e 2015 aproximadamente, a TAM deitou e rolou, crescimento atrás de crescimento e lucro atrás de lucro, foi bem, né? E aí agora está também nessa situação extremamente complicada, né? E torcemos para que ela possa ser recuperada, essa recuperação judicial, que ela possa retomar o seu caminho, já que tem uma história bonita por trás dela. Esperamos que essa história também perdure daqui para frente, até porque o que a gente sempre fala aqui, nós torcemos pelo sucesso das empresas, porque para quem é investidor, investiu nas empresas, investiu na produção, né? Então a gente torce para que quem investiu possa, com o crescimento das empresas, ganhar com seus investimentos. E sem contar que as empresas geram desenvolvimento, geram renda e geram emprego, que tudo isso faz com que as coisas funcionem cada vez melhor. Então a gente fica aqui na torcida pela recuperação da Latam, né? E hoje você que é investidor aí, que está preocupado aí não só com a questão da Latam, né? Até porque tem razão, né? Mas com outras empresas, a economia ela trabalha com questão de confiança. Então, a hora que a gente recuperar um pouquinho da confiança na economia brasileira, naturalmente, todas as empresas que tiveram suas ações extremamente desvalorizadas, elas começam o processo de recuperação. Então, é questão de paciência, é questão de tempo, mas naturalmente a gente depende da economia nos dar sinais de confiança. E aí, a partir do momento que a gente tiver esses sinais de confiança, todas as ações que hoje vocês e todos nós estamos aqui preocupados, né, com essas quedas absurdas que as ações tiveram, daqui a pouco tudo isso aqui recupera. Basta você olhar historicamente como que as coisas acontecem. Tudo que uma hora cai, na sequência sobe, e tudo que uma hora está lá em cima, de uma hora para outra pode cair. Então hoje nós estamos aqui, estamos num período de baixa, então paciência, que brevemente, se der tudo certo, a gente vai se recuperar. Dito isso, bons investimentos para vocês.